Salve, salve IEAD! Estamos começando o Fala Juventude. Isso mesmo, Fala Juventude. Esse é o podcast da UJAB Nacional, dando voz e vez para todas as pessoas jovens da nossa querida igreja. E estreamos este podcast na data de hoje com um convidado super especial. Ele que teve uma experiência muito bacana recentemente e vai compartilhar tudo com a gente neste momento especial. Esse bate-papo leve, tranquilo. Com vocês, o nosso querido amigo, irmão, Caio Inácio. E aí, Caio, tudo bem? Olá, Gui, olá pessoal, como estão? Caio, querido, se apresenta pra gente. Então, gente, eu sou o Caio, sou aqui da Diocese Anglicana de Brasília, da Catedral Anglicana da Ressurreição, acadêmico de letras, da graduação de letras, pai de um menino de 8 anos, o Heitor, e agora comecei também os estudos em teologia no site, né, que é o da Diocese do Recife. Então, estamos trilhando aí letras e teologia e a vivência da comunidade junto com a paternidade. Acho chique, isso aí dá um tema para um outro podcast também, né? Caramba, Caio, que bacana. Então você mora em Brasília mesmo? Não exatamente em Brasília, eu moro no município goiano, que fica no entorno do Distrito Federal. É o primeiro município na saída norte do Distrito Federal, chamado Planaltina. A gente tem a Planaltina, que é do Distrito Federal, e temos Planaltina também, que é do estado do Goiás. Aí eu moro nessa do estado do Goiás. Caramba, que legal. Então você é da Catedral Anglicana da Ressurreição, aí em Brasília, com a reverendíssima Dean Tati, nosso querido bispo Maurício Andrade, um abraço para eles. Como tem sido a sua experiência enquanto jovem anglicano aí na catedral? Assim, é bem diferente de tudo que eu vivi ao longo dos últimos anos, né? Porque a pessoa já passou por muitas igrejas. É um ambiente de muita liberdade, onde você é extremamente acolhido, onde você tem voz. E a nossa liderança é uma liderança que dá voz para a juventude. Então, o Bispo Maurício e a Tati, eles dão esse espaço para que possamos falar. Somos bem próximos a eles, né? Então, podemos sentar, conversar, tirar dúvidas. E a nossa juventude local, ela hoje tem um número pequeno, né? Nós somos, acho que 10, 15 jovens, e aí estamos lutando para poder voltar com gás nas atividades da juventude. Que bacana. Você comentou agora há pouco que está estudando teologia. Você sente vocação para o estudo teológico, para algum ministério ordenado da igreja? Como é que está o seu coração em relação à teologia? A teologia sempre foi uma paixão. Não sei mensurar quando começou a paixão por teologia, mas eu sei que ela já está aí há um bom tempo. E eu posterguei bastante para poder começar. E aí, por influência da minha mãe, acabei começando letras primeiro. E só que o coração pulsando, né? Teologia, vamos para os estudos teológicos. Então, assim, é uma área de super interesse. Sempre gostei bastante de ler, que não seja essa pessoa super dedicada nos estudos e nas leituras teológicas. Estava comentando com um amigo recentemente que bateu curiosidade. Vou lá, procuro um livro na internet, eu procuro alguns da biblioteca pessoal e vou tirar dúvidas. Pronto, sacei minha dúvida, fechei e voltei para minha vida comum. E sobre o ministério ordenado, assim, tenho essa chaminha dentro do coração, mas eu fico assim, gente, é uma vida com tamanha responsabilidade, são tantos desafios, em qualquer um dos 3 níveis, né, do ministério ordenado, diácono, presbítero e bispo, fico assim, meu Deus,
uma responsabilidade muito grande. Mas a pessoa decidiu ser professor, né? Então, tipo, acho que responsabilidade não seria um problema. Mas é algo que eu tenho pensado, tenho orado, tenho ouvido os relatos de alguns clérigos que são próximos, da própria reverenda, do bispo, e de pastores também de outras denominações que eu já passei, né? Então, de vez em quando eu volto para trocar figurinhas. Então, é algo que eu tenho, assim, ponderado e tenho orado bastante. E esperado para ver o que Deus vai fazer, né? Amém, que o Senhor te conduza, conte com nossas orações aí nesse processo, nosso apoio também, né? Enquanto seminarista, a gente sabe que não é fácil mesmo, é muito estudo, muito trabalho. Na nossa igreja somos poucos para muitas tarefas, não é mesmo? Sim. Mas quando nos ajudamos, nos apoiamos, fica um pouco mais tranquilo, né? A gente divide as cargas, acho que dá para carregar bem. Sim, sim. Caio, conta um pouquinho pra gente para onde você foi viajar recentemente e por que você foi fazer essa viagem tão sensacional. Então, na segunda quinzena de março, eu fiquei sabendo que a USPD fez um convite para a comunhão anglicana, chamando os jovens para poderem, chamando a juventude e pedindo para as províncias indicarem jovens para participarem de um curso, o Emerging Leaders Academy, em português, Academia de Líderes Emergentes, no Japão. Eita, como fala inglês! Durante 21 dias. E aí, o Bispo Maurício chegou assim, como quem não quer nada. Cara, você sabe falar inglês? Eu falei, Bispo, se vira, né? Porque tem muito tempo que eu não praticava. E ele contou do projeto, bora. Eu falei, bora. Eu me inscrevi, participei pelo processo seletivo e fui pro Japão agora em julho passado. E passei 21 dias lá com mais 5 jovens da comunhão anglicana. Estudamos sobre liderança, sobre teologia contemporânea, um pouquinho sobre a vivência da vida rural, porque nós estávamos no Instituto de Educação Rural. Então tivemos essa miscelânea entre as 3 áreas. Uau, que bacana! Mas antes da viagem teve um curso de preparação, não teve? Conta pra gente como é que foi. Foram só entrevistas. Não, foi assim. Tiveram entrevistas. Vai acontecer isso aqui e é isso. Eu vou no nome de Jesus, a gente se encontra no Japão. Então foi com tudo, assim. Sim, foi. Caramba! E como é que foi essa experiência? Tá do outro lado do mundo? Achou muito diferente? O que mais chamou a sua atenção lá? Então, assim, estar do outro lado do mundo, exatamente a 12 horas do Brasil, foi bem diferente. Uma cultura totalmente diferente da nossa. Nós somos bem calorosos, né? Esses que tem qualquer oportunidade de estar abraçando, tem um contato físico, uma pessoa bem respeitosa, assim, cada um no seu quadradinho, respeitando o espaço de cada um. Foi bem legal. Foi a minha primeira viagem internacional. Então, assim, foi o coração naquela adrenalina, né? Meu Deus, essa é a primeira viagem internacional. E com essa responsabilidade de ir representando a Diocese Anglicana de Brasília e a minha comunidade local. Então, assim, né, ao mesmo tempo, uau, que experiência, uau, que peso de responsabilidade. A parte assim, que mais me chamou a atenção foi a troca cultural. Nós tivemos 2 atividades em específico que foram sobre as nossas vivências culturais, né, aquilo, a nossa bagagem. E aí, conhecer a experiência dos outros participantes, entender de onde eles vieram, a cultura local deles, a cultura dos seus países, foi bem legal. Assim, muito legal mesmo, deu para aquelas trocas que ampliam o horizonte, né, para a gente poder ver a vida de uma outra forma, entendendo que não existe só essa realidade aqui, existe múltiplas realidades e dentro dessa diversidade ainda existe mais diversidade.
foram 2 atividades que me marcaram bastante. E tem uma experiência pessoal que me marcou profundamente. Essa eu nem compartilhei com o grupo sobre. Vocês são os primeiros a saber. Olha, em primeira mão aqui, ó. Sim. Que foi a experiência da Eucaristia com eles. Você vê a Igreja de Cristo reunida em outra parte do planeta, participando daquele momento que é tão importante para a gente, onde nós rememoramos o sacrifício de Cristo na cruz e relembramos, como vai dizer o Evangelho, né, dessa semana que nós estamos gravando, que é: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Então, a todo instante esse texto vinha à minha mente, de nós somos essa igreja que bebe do sangue de Cristo, come da sua carne, estamos todos ligados, não importa aonde estejamos, nós estamos ligados nele. E assim, foram 4 celebrações eucarísticas que nós participamos. Então, as 4 eu segurei as lágrimas, porque, exemplo, se eu começar a chorar aqui, vão pensar que está acontecendo alguma coisa séria. Não, é só a emoção de estar participando desse momento com o corpo de Cristo em outra parte do planeta. Que lindo, Caio. Partilhar do sacramento do corpo e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo com outras pessoas é sempre uma experiência maravilhosa, mas imagina aí, né, com outras pessoas de outras partes do mundo, num país, digamos, desconhecido para você até então, e se encontrar num lugar conhecido, que é a mesa do Senhor, né? Que experiência linda, que experiência bacana. E a celebração, como um todo, os ofícios eram semelhantes? O que você achou de diferente lá? Acompanhou o lock deles? Como foi? Então, 3 celebrações foram em língua japonesa. Então, assim, eu fiquei, linguisticamente falando, totalmente perdido. Porque eu falei: não sei o que eles estão falando. Mas a estrutura é a mesma. Como anglicanos que somos, a nossa estrutura se repete em qualquer lugar do planeta. Então, dava para saber mais ou menos em que momento eles estavam da celebração eucarística, mas sem entender nada do idioma. Os sermões foram traduzidos para a língua inglesa, então facilitou bastante a parte do sermão. Mas as outras partes do rito era por pura percepção mesmo. E na última celebração, a última celebração na igreja de St. Albans, foi totalmente em língua inglesa, então, que era uma igreja internacional. E aí deu para poder acompanhar do início ao fim. Mas tirando essa, foi tudo em japonês, os hinos foram em japonês. Se eu não me engano, tivemos 2 hinos que eu conhecia, por conta da igreja internacional. Então eu pude cantar em inglês, e aí foi mais tranquilo. Mas aí no culto mesmo, em inglês, aí eu já conheci os hinos, aí pude cantar tranquilamente. Mas assim, a celebração é idêntica à nossa, não dá para se perder. Você vai olhando assim, você vai falando: não, eu acho que eu sei em qual momento está. Então tá fácil de poder acompanhar isso aqui, mesmo não entendendo nada. Então. Sim, e esse é um presente que o livro de oração comum nos dá, né? Como família anglicana espalhada no mundo todo, a nossa liturgia é semelhante, né? O rito é semelhante. Isso é muito bacana também. Sim. Cara, como foi um tempo de formação, qual o maior aprendizado que você obteve desse tempo de formação e que você trouxe consigo e falou: isso eu quero aplicar com a juventude anglicana no meu país? Nossa, uma pergunta difícil. Porque foram, assim, de cada sessão que tivemos, dá para extrair assim, uma grande pérola. Mas o Instituto Rural Asiático, que é onde nós estávamos, o EAY, eles são inspirados pela visão de Jesus lavando os pés dos discípulos.
Então, na capela deles tem um quadro lindo assim, de Jesus lavando os pés dos discípulos. E uma das sessões que nós tivemos foi justamente sobre a liderança servidora. Então, esse líder que está ali para servir os seus liderados. Ele não está para ser servido. Ele, dentro de tudo aquilo que ele pode, ele vai poder servir, ele vai impulsionar as pessoas que estão sob os seus cuidados. E isso me marcou profundamente. E é um conceito já conhecido de liderança. Então, foi assim, fácil poder relembrar e entender a visão que eles estavam trazendo. E é algo que me marcou e eu falei, é isso. Tem que levar essa visão de liderança que estamos qualquer cargo de liderança que estejamos, desse líder que está para poder servir, que está ali para poder dar voz para as pessoas, que está ali para poder capacitá-las, que está ali para deixá-las agir. E teve uma atividade que nós fizemos, que era para nós montar, colocarmos em post-its ideias que tivéssemos sobre um determinado tema proposto. Nós colávamos na parede as ideias, cada um ia lá e colocava. Depois íamos lá e agrupávamos por temas. E a partir disso, nós montávamos um quadro e nós íamos votando para saber quais atividades mais nos chamavam a atenção ou não. E a gente até usou esse método para poder escolher os temas que nós queremos, como a primeira turma do Ela, né, para fazermos durante um ano. Eu esqueci de comentar que nós vamos ter ainda um período de um ano de formação juntos, pelo Zoom. Então nós elencamos alguns temas que nós vamos estudar juntos ao longo desse um ano e colocamos lá o nosso top 3. Não, top 4, na verdade. Nós colocamos um tema a mais. E aí fica mais fácil, porque não fica só nas costas do líder aquela responsabilidade de criar atividades, de propor assuntos para as pessoas. Ele, em cima do que está sendo proposto pela comunidade, se cria atividades, você tem noção do que as pessoas têm interesse, e então fica muito mais fácil, porque traz esse senso de pertencimento ao grupo, né? Não é só o líder que está falando, o grupo está falando e nós vamos construir algo juntos, que tem tudo a ver com essa ideia do líder servo, que quer construir junto com os seus liderados. Então, para mim, esses foram os dois maiores aprendizados que eu trouxe de lá, essa liderança que serve e essa possibilidade de construir um trabalho com a juventude, não ser uma imposição, mas em cima daquilo que o grupo teve de ideia, a gente vai lá e constrói alguma coisa. Maravilha, Caio. Muito obrigado por compartilhar esse aprendizado tão rico com a gente. São pontos até muitas vezes simples, mas que fazem toda a diferença na construção de um trabalho em grupo. Porque o que eu quero enquanto líder, mas é o que nós queremos enquanto grupo, enquanto juventude. Isso é incrível, faz toda a diferença até mesmo na aplicação do trabalho, né? Porque se o grupo não está motivado para fazer, não compra essa ideia, não vai acontecer o trabalho, não vai acontecer o projeto, as ideias não vão rolar. Isso é muito bacana, que legal. Então você vai aplicar aí com a juventude da Catedral, se Deus quiser, na juventude de Brasília, e traz para a gente, enquanto rede anglicana da juventude. Para quem não sabe, o Caio também faz parte da nossa rede nacional de juventude, junto com o GT da UJAB Nacional. Então, certamente, tudo que você trouxe, toda essa bagagem vai contribuir muito com nossas atividades, nosso desenvolvimento também. Então, muito obrigado por essa partilha. Algo que você achou diferente da cultura, do jeito, do Japão, algo que você achou diferente?
A organização deles é fora do normal. Isso é um ponto já não conhecido, né? Mas assim, uma coisa é nós vermos em filme, em doramas, em livros, outra coisa é você vivenciar essa organização. É muito engraçado, assim, tanto que eles são organizados, eles são metódicos. Por mais que estivéssemos em um grupo, numa escola internacional, tinha alguns membros da escola que eram japoneses. E é engraçado que essa organização deles se expressa até na comunicação. Enquanto eu achei engraçado, porque assim, enquanto eu conversando, e tipo, eu não lembro essa palavra, mas eu vou procurar uma similar para poder expressar aquilo que eu tô pensando. Eu não vou ficar matutando atrás da palavra exata. No meio da frase, a palavra vinha. Ou eu questionava as meninas que eram nativos, né, de língua inglesa, atrás da palavra. O engraçado foi ver os japoneses indo atrás exatamente da palavra. Eles ponderavam muito sobre o que iriam falar. Por mais que fossem espontâneos, você via que tinha aquele cuidado até na hora de se expressar. E algo assim que eu achei muito curioso sobre o Japão são aquelas máquinas que a gente compra bebidas. Sim. Que a gente encontra no supermercado, no aeroporto e tudo. Lá você vê assim, no meio da rua, tipo, você tá andando, olha, tem uma maquininha aqui. E dos mais diversos produtos que você encontra. Teve uma marca em específico que eu me apaixonei por um suco de limão com uva, muito bom, e um suco de laranja. Assim, o industrializado de laranja que não parecia tão industrializado, o gosto era bem natural. Então, assim, foi bem curioso ver o quanto que eles consomem os produtos nessas máquinas. Nós visitamos um templo shintoísta, que é assim, super famoso, que acabou se tornando uma atividade turística, e na parte do restaurante tinha, acho que 5, 6 máquinas dessas. Diversas marcas, diversos produtos, você encontrava assim, uma variedade enorme, e enquanto pra gente tem uma ou duas, no máximo, né, nesse caso assim, de abundância, são 2 máquinas, em um local tinha quase 6. Eu fiquei, eu acho que o pessoal gosta bastante. Então foi bem curioso ver esses 2 pontos, esse cuidado com a comunicação e o tanto que essas maquininhas fazem sucesso por lá. Que legal. Você, como estudante de letras, acho que entende e vê, percebe e sabe que a língua ela forma a cultura de um povo, né? Ela tem total influência na forma como o povo se comporta, vê o mundo, né? Isso é muito interessante. Isso reflete até no comportamento. Que legal. Sim, demais. Quando a gente começa a estudar essa área de letras, né, nos estudos ali iniciais, a gente vê a importância da língua para o povo, que ela é o maior instrumento político que alguém pode ter, que ela forma a sua identidade individual, sua identidade como povo, ela conta a sua história. Então, assim, é uma hiperferramenta que nós temos, não é só algo que se trata de comunicação. Ela vai aí para áreas que as pessoas muitas vezes nem reconhecem a influência dela. Então, poder ver essa questão para ele, do tanto que a língua é importante. A gente teve um momento que a gente partilhou com um dos membros do grupo, era da NCQK, né? O local, o anfitrião lá da igreja. E aí ele perguntou, o que para vocês fizeram mais difícil? Aí eu falei, para mim o ponto mais difícil é a questão linguística, porque o alfabeto de vocês é diferente. Então, se o alfabeto latino, em qualquer outro idioma, por mais que me seja desconhecido, é fácil para eu poder pegar e dar um Google. Vai falar, tá, essa palavra aqui estranha, mas eu reconheço as letras. Eu vou tentar ali encontrar alguma similaridade com inglês, com espanhol, com português. Enfim, a gente vai tentar encontrar familiaridades ali.
Mas no universo japonês, não. É um alfabeto totalmente diferente. Então ficava extremamente restrito. E tínhamos que andar com o Google Tradutor para poder ler o que estava escrito, porque ninguém conseguia entender, né, o alfabeto. Então é interessante perceber como esses detalhes da língua influenciam as pessoas e como você, como estrangeiro, se porta diante dessa realidade. Eu estou limitado na minha comunicação e na minha percepção sobre o que está acontecendo. Poxa, e se você tiver interesse em aprender japonês, os campos estão brancos. As nossas comunidades aqui de fala japonesa precisam de pessoas clérigas para conduzirem as celebrações. Olha! Faltam clérigos na nossa igreja que falam a língua japonesa e se disponibilizem a dirigir as celebrações, a pregar. Atualmente temos a reverenda Carmen Kawano e a reverenda Satiko. Elas fazem esse trabalho com as comunidades de língua japonesa, mas são muitas comunidades e apenas 2 reverendas, né? Sendo a reverenda Carmen presbítera e a reverenda Satiko diácona. Então é muito trabalho para poucas pessoas atualmente. Então, se você tiver interesse em aprender a língua inglesa, o japonês, e intensificar, e se for a sua vocação aí para o Ministério Ordenado, vem que tem. Já fica o convite para toda a juventude, aprender japonês para poder socorrer a nossa igreja. Estamos precisando de mão de obra. Precisamos muito de pessoas que falem japonês e auxiliem nas celebrações. Caio, nós vamos encaminhando para o final do nosso encontro, do nosso podcast, mas antes eu queria fazer um ping-pong. Eu vou falar algumas palavras e a primeira palavra que vier à sua mente a partir daquilo que eu te disser, você fala. Pode ser? Ok. Deus. Pai. Igreja. Comunidade. Vocação. Amor. Estudo. Estilo de vida. Juventude. Futuro. Bíblia. Revelação. Amor. Expressão máxima do Criador. Incrível. Caio, muito obrigado. Obrigado por essa partilha, por enriquecer a nossa juventude com sua experiência, com seu conhecimento e com seus dons. Nós queremos que toda a juventude tenha a oportunidade de se expressar, e esse é um convite para participarem do Fala Juventude. Queremos conhecer cada vez mais as pessoas jovens que compõem as UJABs da nossa querida igreja, incentivando a formação de núcleos locais da juventude, núcleos diocesanos, enfim, para que o trabalho da juventude se expanda e possamos ter trabalhos eficientes, visíveis, e que, quem sabe, no futuro próximo nós tenhamos um grande encontro da juventude nacional. Muito obrigado por atender nosso convite. Em nome de Jesus, estamos orando por isso, né? Sim, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui, partilhar um pouquinho sobre a vivência, né, no curso. Para quem não leu, eu tenho uma matéria no portal da igreja sobre a viagem, e tenho um grande relato sobre as 3 semanas lá no Japão. Então dá para ter mais ou menos uma noção maior do que aconteceu.
E também quero deixar o convite, se tudo sair como planejado, agora no segundo semestre a USPD vai lançar o convite novamente para as juventudes para se inscreverem para a próxima edição do Emerging Leaders Academy. A proposta deles é que o curso aconteça anualmente. Então, vamos lá, Brasil, vamos estar sempre representando a nossa província, que realmente possamos ser uma igreja ativa, né? Que está ali sempre mandando seus representantes. Esse ano, eu acabei esquecendo de falar e lembrei agora, eu fui o único representante da América Latina a me inscrever, não só como representante que viajou. Então, de América Latina e Caribe eu fui o único que apliquei. Então vamos mudar essa realidade, vamos se inscrever, vamos aproveitar essa oportunidade de encontrar jovens de outras partes do planeta para podermos partilhar aquilo que temos vivido aqui no Brasil, de partilharmos as nossas vivências como comunidade e de aprendermos também. Essas trocas culturais são maravilhosas e principalmente construir novas amizades, né? O nosso grupo foi um grupo pequeno, mas a escola onde ficamos tinha um grupo maior, então construímos amizades ali. Então são pessoas que marcaram a vida, a gente mantém contato até hoje. Nossa, quanto tempo? Né, tem um mês que o programa acabou, mas assim, nós procuramos manter esse contato. Então, são amizades que a gente vai trazer para a vida, e é super importante. Então, fiquem de olho no portal da USPD para verem quando eles vão abrir as inscrições, e vamos lá, vamos nos inscrever, vamos estar presentes nas outras edições do ELA. Maravilha, Caio. Coloca aqui, fala pra gente as suas redes sociais e a rede social da sua catedral, para que as pessoas sigam, para que as pessoas acompanhem o que está sendo feito na catedral e o trabalho com a juventude também. Então, a minha pessoal é Caio CCI. Deixa eu pegar aqui o da catedral, porque eu sempre faço confusão. Mas o nome é catedral. Deixa eu pegar aqui, gente, porque. O nosso é a Catedral Anglicana de Brasília. E temos também o da Diocese. Diocese Anglicana BSB. Então, vocês nos acompanham como Diocese, como comunidade local, nesses dois perfis. E entrem lá, vejam o que nós estamos vivendo aqui no Planalto Central, na capital do país, vivenciando, partilhando a experiência de Jesus com todos aqueles que estão ao nosso redor. E fica o convite para aqueles que nunca vieram a Brasília vir conhecer a capital e também vir partilhar conosco um pão de queijo e um café após uma celebração dominical. Olha que coisa boa, um convite praticamente irrecusável. O convite também para todos seguirem o nosso Instagram, Juventudes IAB, e o Instagram da nossa querida Igreja IAB Oficial. Caio, antes de encerrarmos, fica um desafio para você agora. Meu Deus. Faça uma oração para a gente encerrar e para abençoar, para que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos acompanhando neste momento. E por toda a nossa juventude. Então, oremos. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui gravando esse podcast. Te agradecemos, Senhor, por essa iniciativa, pelo GT Nacional de Juventude. Te apresentamos, Senhor, a nossa juventude nacional, diocesana, local, todas as esferas, e te apresentamos a nossa igreja, Deus. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos direcionando, nos guiando na jornada da vida cristã. E também, a Deus, te pedimos, levante mais jovens dentro da nossa igreja. Levante, ó Deus, jovens que realmente são apaixonados por Ti, que são movidos por Ti, para que realmente possamos, ó Deus, fazer a diferença. Possamos realmente arregaçar as mangas e colocar a mão no arado e trabalhar para avançar do Teu reino, trabalhar para transformarmos a realidade do mundo
a qual nós estamos. Pedimos a tua bênção, te agradecemos, a Deus, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Te agradecemos no maravilhoso nome do nosso Senhor e irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Caio, obrigado. Deus te abençoe. Abençoe toda a juventude de Brasília e toda a nossa juventude nacional. Obrigado. Pessoal, ficamos por aqui. Esse foi o Fala Juventude. Aguarde novos episódios e compartilhe esse episódio que você acabou de ouvir com todas as pessoas. É isso, muito obrigado. Deus abençoe.